Você tá bem, Miro? Tudo certo por aí? Tô bem, Thalita. Deve ser o frio que está entupindo os canais, deve ser isso. É Os o canais frio, auriculares, né? Mas agora eu é o te ouço. frio. Mas você sabe que hoje eu achei que nem tá frio aqui em São... Eu tô em São Paulo hoje, né? Tô aqui na Paulista. É, Pô, tava o quê? Tava 27 graus. Pô, não tá frio não, não. Lá no interior não, tava mais, tá viu? frio. Não, onde eu tô tá frio. Tá mais frio. É, na Tá mais sombra. Você tá na sombra, tá frio na sombra, né? No solzinho que frio. tá mais quente. Ô Miro, queria falar com você. Primeiro assim, vamos repercutir, nem que seja rapidamente, mas é importante, essa ótima notícia em relação à fome aqui no Brasil, né? Esse avanço que a gente teve nesse triênio, principalmente 2021, 2023, mas com números muito significativos em relação a 2023, que é o primeiro ano aí do governo Lula, né? Lula faz esse anúncio hoje por esse pacto global, já que o Brasil está na presidência do G20. Haddad faz essa fala importante, inclusive sobre taxação de grandes fortunas. A gente vem discutindo, né, a importância dessa taxação e como o mercado grita sem ela nem ter sido apresentada ainda, né? E eu achei muito interessante a fala do Lula dizendo que a fome é uma escolha política, inclusive. Muito, muito importante isso que ele traz na fala hoje. Então, Thalita, você falou, né? Mesmo que seja curto tratar desse tema, esse tema merecia era muito espaço. Esse tema merecia manchete de jornalões, merecia destaque nos telejornais, muita entrevista com, né, povão que passa fome, o que está sentindo, muita entrevista com especialistas. Né? Isso merecia um baita destaque. Esse é um grande assunto do Brasil hoje, para o povo. Pro povo. É o Sim. grande assunto do Brasil hoje. Era para ser manchete de jornalões e destaque do Jornal Nacional. Né? Destaque do Jornal Nacional. Infelizmente, a mídia prefere ficar falando, essa mídia rentista, essa mídia vinculada aos banqueiros, prefere ficar falando sobre austeridade fiscal, que tem que controlar, que não pode ter gasto. Né? Sobre juros, eles não criticam nada. Sobre os 700 e poucos bilhões em pagamento de juros, não falam nada, mas criticam gastos. Então, pedem para mexer com o piso da saúde e educação, pedem para desindexar a previdência do aumento do salário mínimo. Né? Estão fazendo toda essa onda que tem como fundo exatamente a discussão da reforma tributária. Faz esse Sim. bate-bumbo que é para defender os privilégios tributários, os privilégios dos ricaços no Brasil. Né? E não trata, então, acaba não tratando de um assunto que é isso, é um assunto que mexe com milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que estão passando fome crônica. Né? Não tem o que comer. Você imagina a situação de um pai e de uma mãe com a criança sem ter o que comer. A criança chorando de fome. Né? Esse dado mostra o seguinte: a situação está melhorando. A situação desse povo brasileiro está melhorando. Isso tem muito a ver com políticas, isso não tem nada a ver com sorte, como chegou a dizer outro dia o jornal Estadão. Né? Isso tem a ver com políticas. Né? Política de valorização do salário mínimo. Isso é um impacto lascado. Às vezes, para quem ganha muito, o salário mínimo mexer R$ 200 é nada. Mas mexer R$ 200 para quem ganha o salário mínimo é muito. Isso tem a ver com valorização do salário mínimo. Isso tem a ver com isenção tributária, aumento da faixa de isenção tributária. Né? Isso tem a ver com geração de emprego. Quando você gera mais emprego, é mais gente que pode comprar, que pode consumir, que pode levar comida para os filhos. Não é isso? E quanto mais gera emprego, mesmo sem grandes campanhas, grandes mobilizações sindicais, o patrão, quando o desemprego é menor, ele é obrigado a ceder mais no salário. Então, gerou emprego, aumenta a renda. É automático isso. Não precisa nem ter grandes greves. Gerou emprego, aumenta a renda. É automático. Então, isso tem a ver com isso, com políticas do Estado. Valorização do salário mínimo, geração de emprego, aumento da renda. Isso tem a ver com programas sociais. Os programas sociais que tinham sido desmontados pelo golpe de 16 do traíra Michel Temer e piorados, desmontados mais ainda durante o covil fascista do Jair Bolsonaro. Você só teve o auxílio emergencial porque houve pressão da sociedade e do Congresso Nacional. Se nem isso teria, se dependesse do Paulo Guedes, daquele posto Ipiranga, nem isso teria.
Depois o Bolsonaro manteve por oportunismo eleitoreiro, até a eleição, era até a eleição, até a eleição. Mas isso tem a ver com retomada de programas sociais, Bolsa Família, o impacto do Bolsa Família. Aí tem que dar os parabéns para o nosso amigo Wellington, né, ministro da Casa, né, Desenvolvimento Social, né, o impacto do Bolsa Família na sociedade brasileira. São milhões de pessoas que passam a poder comprar o que comer. Né? Então tem a ver com agricultura familiar, tem a ver com programas de escola, com a merenda, agricultura familiar. Ou seja, são várias ações do governo que explicam essa queda, que é uma queda impressionante, que devia ser, volto a falar, devia ser manchete dos jornalões e destaque no Jornal Nacional da TV Globo. Destaque bravo, aquele destaque de programa de vários minutos tratando do tema, ouvindo muita gente. Mas eles estão mais preocupados com o austericídio fiscal. Eu gostei muito do discurso do Lula. Você ia falar, diga. Não, é por isso que Lula diz que é vontade política, porque você citou todos os programas sociais, todas as políticas que o governo Lula implementou nesses últimos anos para a gente chegar nessa realidade, certíssimo, é isso. Agora, eu sei que eu vou mudar de assunto e você estava falando que a gente precisava falar mais sobre isso, né? Mas eu queria aproveitar essa questão que você diz, né? Que os grandes jornalões deviam ter como manchete isso, mas não, tem essa questão da austeridade. E outra questão que eu acho que tem dedo da imprensa, e daí já parto para o nosso outro assunto, é essa treta que está rolando agora com a Venezuela. A grande imprensa tem feito muita pressão para que o Brasil e Lula, e o governo Lula, se pronuncie de alguma forma crítica ao que acontece na Venezuela. E Lula fez aí em tom ameno até uma crítica, né? Se disse assustado, mas eu acho muito por pressão dessa mídia. E pegou mal na Venezuela, tanto é que daí Nicolás Maduro respondeu indiretamente a Lula. Ele não cita o nome de Lula, mas ele fala quem se assusta, né, com isso que eu disse, precisa tomar aí um chazinho de camomila. Eu queria te ouvir até que ponto a mídia fica instigando, porque eu vim aqui para São Paulo hoje ouvindo a rádio, né? E assim, é uma campanha tremenda, primeiro já dizendo que a eleição venezuelana vai ser fraudada, Maduro se ganhar é por conta de uma fraude, e segundo fazendo essa disputa, o Brasil tem que entrar, o Brasil tem que criticar, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Como que você está vendo a cobertura da imprensa em relação a essa eleição, Miro? Então, Thalita, ainda só uma observaçãozinha sobre esse negócio da fome, só ia destacar o discurso, vale a pena ler o discurso do Lula hoje, né, no anúncio da Aliança Global contra a Fome, né, do G20. Vale a pena, é um discurso muito interessante, porque ele mostra como é de políticas públicas, como tem a ver com ação política. Porque ele fala, a fome está aumentando no mundo. A fome está aumentando no mundo, ela diminuiu no Brasil, mas ela aumentou no mundo. Lula chega a falar, o número de pessoas passando fome ao redor do mundo aumentou em 152 milhões de habitantes da Terra. Aqui diminuiu. E o Lula fala, enquanto se gasta em armas, enquanto se gasta no rentismo, no capital financeiro, né, o mundo aumenta a fome. Ele fala, a globalização neoliberal está mostrando como é desumana. Né, como essa globalização neoliberal é negativa para a sociedade, para o povo. Né. É diferente, então é ação política. Por que no mundo aumenta e no Brasil diminui? Vale a pena ler o discurso, é muito interessante o discurso que ele fez nesse lançamento da Aliança Global.